Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje, dia 2 de outubro de 2021, é com muito prazer que a gente começa a segunda edição do Bitcoin News, um programa semanal que tem o objetivo de trazer para você muita informação sobre o mercado cripto, sobre o mercado como um todo, mercado tradicional, mercado global, muita informação, análises dos nossos queridos ativos e hoje tem muita coisa bacana. Eu espero que você goste do nosso conteúdo. Eu espero que ele agregue bastante aí no seu conhecimento e vamos fazer um final de semana cheio de prospecção nos mercados, de mindset atualizado para a gente começar a semana bem informado para tomar as nossas decisões. Então, sem mais delongas, vamos direto começar as nossas notícias de hoje. E, como sempre, eu estou aqui com a colinha do Faustão. E no dia de hoje, nós começamos com a primeira notícia, que é o seguinte: GTA na blockchain? Será que é isso mesmo? A empresa Block2Play vai oferecer a jogadores do mundo todo um game muito parecido ao GTA e ainda com a possibilidade de ganhar com isso. Logo após o hype que nós tivemos aí com o Axie Infinity, né, nos últimos meses, se você não conhece ainda, é um game, é uma plataforma que você tem os seus avatarzinhos ali, uns bichinhos, você monta uns times e você batalha com outros jogadores online dentro da blockchain e você investe dentro do token AXS e você consegue ser remunerado para você jogar o Axie Infinity. E agora estamos aí vendo uma corrida muito forte, né, das game coins, ou seja, as game coins, perdão, as moedas baseadas em jogos. Então, muitas empresas estão correndo para desenvolver jogos atualizados, jogos modernos, muito semelhantes àqueles que nós temos tanto no PlayStation 5, quanto no Xbox e quanto nas plataformas de PC voltados para gamers. Agora estão trazendo essa tecnologia também para dentro da blockchain. Muita coisa bacana vem por aí. Roubo para inglês ver. Na cidade inglesa de Cambridge, um estudante foi roubado por uma gangue e perdeu mais de 2 bitcoins ou algo em torno de 500 mil reais na atual cotação. Ele comentou com alguns colegas sobre criptomoedas e que possuía bitcoins. E após ser ameaçado com uma faca, foi obrigado a entregar as chaves privadas da sua carteira. Pessoal, aqui fica um alerta muito importante. Nós sabemos que os criptoativos, o Bitcoin e todo o nosso universo cripto, ele nos traz duas coisas muito importantes. Ele nos traz a liberdade de nós podermos manusear o nosso dinheiro, as nossas finanças da maneira com que nós bem entendermos, não é verdade? Porém, ele também traz consigo uma responsabilidade, ou seja, você é totalmente responsável pela guarda, pela tutoria aí dos seus ativos e lembrando que não tem a quem você recorrer num caso desse. Eles pegaram a chave privada porque a chave privada é a única porta de entrada e de saída para os criptoativos que a pessoa possui. Então, se você perde a sua chave privada, se você fornece a sua chave privada para alguém, é como se você estivesse dando a chave da porta principal da sua casa para um bandido na rua para poder fazer o que ele quiser. E aí não tem muito como que você recorrer, porque ele entrou pela porta lícita. E na blockchain a gente sabe que nós não temos um suporte para quem nós vamos ligar, ou um e-mail para quem você vai mandar para tentar recuperar ali os seus criptoativos. Então, quando você começa a ter um portfólio interessante, evite comentar com seus amigos, evite comentar com pessoas que você não tenha confiança qual é o tamanho do seu portfólio, porque isso pode realmente gerar situações como essa daqui. Eles se interessaram porque ele falou que tinha mais de 2 bitcoins e na atual cotação passa aí de 500 mil reais. Então, você que é um investidor aí alto em criptomoedas, cuidado. Se puder investir numa carteira, uma cold wallet, invista, porque isso também vai te trazer mais segurança. Mas o mais importante é ficar com a boquinha fechada, tá bom? Blockchain e a cidade de São Paulo. Uma vereadora da capital paulista apresentou um projeto de lei pedindo a implementação da tecnologia blockchain para a divulgação e o acesso a informações por parte dos cidadãos dessa cidade. Esse é mais um projeto de lei que vem
para tentar de alguma forma trazer para o nosso cotidiano de forma legalizada, de forma estruturada por órgãos do governo, a tecnologia blockchain e a tecnologia dos criptoativos. Se você tem interesse em saber mais sobre esse projeto de lei e tudo isso que ele fala, é a PL 01-00567/2021. Causa anunciado: o economista Gary Gorton, que foi um dos responsáveis pela crise global em 2008, está neste momento atuando com o quê? Como um dos autores das regulamentações que estão sendo criadas nos Estados Unidos sobre as criptomoedas. Olha que pessoa confiável. Um dos caras que foi um responsável pela maior crise que nós já tivemos nas últimas décadas, a crise de 2008, agora está envolvido em gerar as regulamentações para as criptomoedas. Olha que bela notícia, né? E ainda, tirando uma frase que nós pegamos no Twitter, dizia assim: apertem os cintos, pessoal. As pessoas que destruíram a economia em 2008 agora estão aqui para nos salvar das criptomoedas. Maior taxa da história. Um erro fez com que uma transação entre a corretora Bitfinex e a Diversify causasse uma cobrança de uma taxa, pasmem, de 7.676 etéreos. É isso mesmo, algo em torno de 23,6 milhões de dólares. Agora é contar com o bom senso do minerador. Esse caso aconteceu essa semana, muito curioso. Foi um erro no sistema da blockchain do Ethereum que causou uma cobrança de 7.676 etéreos. Nós sabemos que as finanças descentralizadas, o DeFi, ele nos traz essa liberdade, né, de nos tornarmos aí pequenos bancos, pequenos sistemas financeiros, pequenas economias, porém, nós ainda estamos batendo nessas barreiras, às vezes taxações muito altas, às vezes bugs nas redes que fazem com que ativos e recursos financeiros dos investidores que estavam aplicando ali naquelas redes sejam perdidos ou às vezes transferidos de forma indevida para outros usuários que às vezes não eram aqueles destinados, e o prejuízo acaba se tornando muito grande. Então, vai um alerta aqui, vale um alerta também nesse sentido de que finanças descentralizadas realmente veio para ficar, é um mundo muito promissor, mas temos que tomar muito cuidado, porque esse tipo de coisas ainda estão acontecendo, porque as redes estão em desenvolvimento. Os desenvolvedores estão aprendendo como fazer enquanto o carro está andando, está sendo trocado o pneu. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Não faça nenhum investimento que você não está disposto a perder dentro do mundo DeFi, porque realmente é um universo novo, é um mundo novo e nós temos que tomar muito cuidado com isso daí. Agora, nesse caso aqui, né, é contar com o bom senso do minerador que recebeu essa transação aqui, essa taxa dessa transação, para ver que aquilo realmente foi errado, e se ele tiver um bom senso, ele vai, né, fazer o estorno aí dessa taxa que foi cobrada errado pela rede. Será que se fosse eu ou você a gente devolveria? Fica aí a questão, né? Banco Central venezuelano na mira cripto? O novo presidente do Banco Central da Venezuela é um especialista em criptomoedas, o que vai na contramão do governo de Nicolás Maduro, um grande amigo do nosso querido Lula, né? Deixando aqui um parênteses que eu sou totalmente averso à política, não sou a favor nem do Lula, nem do Bolsonaro, nem de ninguém. Para mim, eu acredito que a política ela tem um único objetivo de ajudar o cidadão a se desenvolver. E a partir do momento que ela impede o cidadão de se desenvolver, ela está fazendo um desserviço, né? Então, não estou fazendo aqui campanha para ninguém, não estou fazendo apologia a ninguém, apenas fazendo um comentário aqui, né? A economia do nosso vizinho latino já vinha há muito tempo muito mal das pernas, e nós sabemos disso, até por causa que muitos venezuelanos entraram aí nos anos anteriores no nosso país procurando abrigo devido à situação econômica do seu país, que estava muito deteriorada, realmente muito complicada a situação da Venezuela. E aí, gente, outro caso muito curioso dentro desse assunto é que o próprio governo,
ele está mantendo uma fazenda de mineração e olha que interessante, ela foi instalada a partir da energia gerada por um vulcão lá na Venezuela. Então, assim, o governo, agora com o Banco Central, né, tendo o seu presidente, um especialista em criptoativos, o governo venezuelano também prevê a instalação do Bolívar Digital, ou seja, a CBDC do governo venezuelano. Bom, vamos ver aí como é que vai ser o desdobramento aí nos próximos meses dessa situação na Venezuela. Espero que eles realmente consigam, porque os criptoativos vêm, né, para tentar trazer uma força para países em desenvolvimento. Semana passada nós trouxemos uma notícia parecida com essa, falando a respeito da Nigéria, não é verdade? Um dos países mais carentes do mundo e que mais tem adoção de Bitcoin como forma de pagamento e que seus usuários se tornaram, no mundo, os maiores usuários de P2P, né? A transação entre pessoas através do Bitcoin. Então, os países em desenvolvimento têm se mostrado aqueles mais promissores à adoção realmente aí do Bitcoin, assim como foi El Salvador, Panamá também agora está na caminhada, o próprio Brasil está caminhando para isso. Então, vamos aguardar e esperamos que em breve o Bitcoin seja aí mais uma coisa do nosso cotidiano e ele venha realmente trazer uma revolução para todo mundo, não é verdade? Elon Musk dispara novamente. Elon Musk, atualmente o homem mais rico do mundo e grande entusiasta e um investidor do setor de criptomoedas, declarou que os governos não vão destruir o Bitcoin. Porém, com as recentes proibições da China, muitos voltam a se questionar sobre o futuro do setor. Será mesmo que os governos vão conseguir destruir o Bitcoin e todo o ecossistema construído a partir dele? Enquanto isso não se prova real, seguimos ganhando nosso dinheiro na especulação e nos investimentos nesse mercado. Sabemos que, devido ao aumento muito promissor realmente que o Bitcoin e todo o nosso ecossistema cripto teve nos últimos anos e principalmente de 2020 para 2021, os governos têm tomado atitudes em relação às criptomoedas, à criptoeconomia, mostrando que existe aí um interesse, né, agora em os governos de alguma forma intervirem no universo cripto. Porém, nós sabemos que a tecnologia por trás do desenvolvimento do Bitcoin e de todo o ecossistema cripto é algo complexo demais para que seja regulamentado de uma forma como é regulamentado as moedas fiduciárias. Então, o Elon Musk, um dos grandes entusiastas aí que nós temos nos dias de hoje do Bitcoin, das criptomoedas, ele investe em Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, ele fala aqui que os governos não vão conseguir destruir o Bitcoin. Eu também acredito que não. Os governos terão que de alguma forma se adaptar ao Bitcoin porque realmente ele veio para ficar e toda a disrupção que o universo cripto trouxe para nós. Não é verdade? Pessoal, mais uma vez o Twitter aí nas manchetes, Twitter e as NFTs. Após o anúncio da integração de bitcoins a seus meios de pagamento, agora o Twitter deu uma prévia de como será o uso dos NFTs na plataforma. Aqui nessa imagem você vê alguns NFTs do próprio Twitter que estarão sendo disponibilizados na sua plataforma. Você poderá editar também o seu perfil e usar um NFT que você já possua como o seu avatar, conectando a sua carteira. Então, se você tem lá um NFT na sua carteira, na sua MetaMask ou em outra carteira que você tenha online, você conecta ela na plataforma do Twitter e você pode utilizar então esse NFT que está ali dentro da sua carteira como seu avatar dentro da plataforma do Twitter. E lembrando que no cantinho dele vai aparecer um logotipo do Ethereum mostrando que ele foi validado e gerado dentro da blockchain. Muito legal e eu acho que é um bom caminho para que os NFTs comecem a se desenvolver, a aparecer mais para pessoas que às vezes nem conhecem esse tipo de tecnologia. Agora essa notícia é incrível, né? O Senado Comédia. Essa semana, uma situação que se não fosse ridícula, seria muito cômica. Circulou nas redes sociais do nosso país. Durante um depoimento do empresário Luciano Hang,
dono das lojas Avan, no Senado ele foi questionado se operava criptomoedas ou Bitcoin. E ainda com o assunto quente, brasileiros realmente criaram a criptomoeda. E aí, pessoal, será que essa moeda meme, que surgiu a partir de uma CPI, um comentário ali de um senador que mal sabe falar se é criptomoeda ou Bitcoin, será que essa criptomoeda aqui, essa moeda meme, ela tem futuro? Bom, a Dogecoin vem aí há muitos anos se provando que nasceu como uma moeda meme e está aí se desenvolvendo, está aí nos mercados até hoje, mas vamos ver como vai ser os próximos anos. Eu acredito que isso aqui não vai passar de uma brincadeira, né? Mastercard e Master Crypto. Embora a empresa não acredite que o Bitcoin seja uma forma de pagamento, seus clientes sim. Por isso, está criando uma solução em parceria com bancos e corretoras de criptoativos, para poder fazer as conversões e efetivar as transações. A rede Mastercard provavelmente também irá rodar as CBDCs, as criptomoedas estatais. Então aí é mais uma empresa mundialmente conhecida, mais uma empresa grande que está entrando aí no know-how, né? Aprendendo e entrando de cabeça no universo das criptomoedas. Fed, nosso amiguinho Ted. E o presidente do Banco Central americano declarou que não tem interesse no banimento ou mesmo a limitação do uso das criptomoedas, como foi feito pela China. Algo realmente interessante que Powell declarou sobre as CBDCs e sua criação é o fato de que elas não vão executar o mesmo papel das criptomoedas. Logo após a declaração de Powell nessa semana, o Bitcoin e muitos outros criptoativos, né, tiveram uma valorização realmente expressiva nessa semana. Porque, apesar de a China declarar que estava banindo as criptomoedas, não queria mais saber das criptomoedas, o governo americano vem na contramão dizendo que os Estados Unidos não querem banir as criptomoedas e que as CBDCs, ou seja, as moedas estatais e o dólar americano estatal, CBDC, não irá de forma alguma cumprir a mesma função dos criptoativos. Então isso trouxe novamente um interesse forte para os investidores que estavam com medo, receosos aí do andamento, né, das notícias do mercado tradicional, e trouxe um aquecimento nessa semana nos mercados. No final do vídeo, nós vamos fazer algumas análises dos mercados e nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse tema aí. Criptomoedas nas provas do Banco do Brasil. Com várias provas para diversos cargos dentro da instituição, o Banco do Brasil colocou o Bitcoin e as criptomoedas em algumas questões. Em uma delas, foi elaborado um cenário onde uma investidora fictícia interessada no mercado de criptoativos queria compreender a diferença entre o Bitcoin e a rede blockchain. Então, você já sabe, se você tem interesse em prestar uma prova para o Banco do Brasil, para qualquer área que seja, você agora também precisa entender sobre criptoativos. E se você não sabe a diferença entre o Bitcoin e a rede blockchain, volta aqui no nosso canal, nós temos 2 vídeos lá. O primeiro fala o que é o Bitcoin, como foi a criação dele, e o segundo vídeo da série fala o que é a blockchain, a disrupção dessa tecnologia que o Bitcoin nos trouxe. Então vem comigo e vamos crescer no conhecimento aí, gente. Criptomoedas regularizadas. O Brasil hoje tem o PL 2303/2015, projeto que pretende regulamentar as criptomoedas, sob a supervisão do Banco Central. Ela vem desde 2015 e já foi aprovada. Agora segue para a Câmara dos Deputados e, sendo aprovada nessa casa, vai para o Senado e posteriormente enviado para o Presidente da República validar então esse projeto de lei para estabelecer as criptomoedas como algo regulamentado dentro do nosso país. Junto com isso, temos a notícia de que o Banco Central está interessado de fato em ele e a CVM regulamentarem o Bitcoin. Seguindo essa batida, nessa semana o presidente do Banco Central declarou que vai regular o Bitcoin. Primeiro, como investimento.
e logo após como um meio de pagamento. Apesar de maio deste ano, ele mesmo afirmar que a regulamentação do Bitcoin era irrelevante para a nossa economia, o cenário mudou muito nos últimos meses. E os brasileiros têm utilizado muito o Bitcoin, inclusive em setores como o de importação, o que tem movimentado demais a economia através do Bitcoin e acendido alertas para o Banco Central e para a CVM de que, de fato, não dá mais para ignorar os criptoativos e que se os governos não fizerem alguma coisa para regulamentar, a população vai continuar utilizando de qualquer maneira. Agora, bomba DeFi. De novo falando dos DeFis, para os entusiastas do mundo DeFi, as finanças descentralizadas, não é? Essa semana houve um fato no protocolo Compound que chamou a atenção. Um erro no código distribuiu mais de 500 milhões de reais para os usuários. O CEO do protocolo ameaçou os usuários que, se não devolverem os fundos que receberam indevidamente, ele os denunciaria para as autoridades. Olha que coisa bizarra. Obviamente, a comunidade da COM atacou no Twitter, rebatendo e questionando se, afinal, o protocolo trata-se ou não de um sistema DeFi descentralizado. Nesse caso, como eu comentei no assunto da taxa do Ethereum, nós temos que entender que as finanças descentralizadas realmente é um novo ecossistema dentro da disrupção da blockchain e dos criptoativos que vem para trazer mais poder e mais liberdade para nós. Porém, nós temos que tomar muito cuidado aí, então, com a utilização da rede DeFi para que nós não percamos aí os nossos fundos, os nossos criptoativos em, às vezes, operações ou protocolos que não estão devidamente testados, devidamente validados pelo mercado. Então fica mais um alerta nesse sentido. Pessoal, agora eu quero compartilhar com vocês aqui algo muito bacana. Nós vamos falar agora as nossas notícias de mercado, que ainda não está aparecendo aqui na tela para vocês. Mas antes disso, eu queria falar para você o seguinte: se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, me ajuda aí, a gente está começando no YouTube, eu acredito que esse conteúdo está te ajudando bastante. Se inscreve, ativa as notificações, toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ficar sabendo. Fica comigo até o final desse vídeo, que vai valer muito a pena, ainda tem muita informação bacana para você. Meu, já deixa o seu joinha, porque vai chegar no final, você vai esquecer, você vai para outro vídeo, você vai voltar lá no meu vídeo para saber o que é o Bitcoin e a blockchain e vai acabar esquecendo do joinha, então já deixa um like, me ajuda aí, vamos impulsionar o canal para eu trazer cada vez mais conteúdo bacana para você, mais informação para te ajudar aí no crescimento no mercado de criptomoedas, de investimento, de day trading, de tudo isso aí que é a nossa paixão, que é o que a gente quer aprender. Então vamos falar agora do que? De mercado, é isso mesmo. Vamos lá, deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela. Ainda não está aparecendo. Vamos lá. Aqui. Espera aí, pessoal, vamos lá. Só que é o seguinte, olha só. Olha só. Então aqui, vocês se lembram, quem assistiu o Bitcoin News edição número 1, se você ainda não assistiu, eu te convido, volta lá. A primeira edição está muito legal, eu fiz um apanhadão de tudo que aconteceu no mês de setembro e nós trouxemos algumas projeções e algo que vinha acontecendo no Bitcoin e outros mercados e a lateralidade que os mercados estavam andando devido a algumas movimentações do S&P 500. Nessa semana, na continuação do que nós viemos falando no sábado anterior, eu quero mostrar algo interessante para vocês. Aqui eu estou com o gráfico do S&P 500 aberto no tempo gráfico de um dia, não é verdade? E na semana passada, nós estávamos com esse movimento onde ele teve uma queda muito violenta, certo? Passando para baixo das médias em que ele vinha se mantendo. No longo da semana, ele ameaçou uma recuperação, tentou uma recuperação forte, né? Porém, novamente houve uma queda. Veja que essa barra aqui, muito parecida com essa barra anterior, e agora mais uma barra sequencial de queda. Então isso nos mostra que o quê? Apesar das boas notícias do Federal Reserve em economias descentralizadas, em criptomoedas,
em incentivos trilionários, ou seja, a impressão infinita de dólares, os grandes investidores, os big players do mercado, eles ainda estão receosos. A cabeça do grande investidor, ela funciona diferente da nossa. Afinal de contas, essas grandes barras aqui mostram movimentações que envolvem bilhões e bilhões de dólares de grandes investidores, de fundos de investimento, de grandes bancos. Ou seja, se eles estão temerosos, algo além do que nós estamos conseguindo ver, pode estar acontecendo que nós não sabemos. Então, na semana passada, eu comentei, pessoal, vamos ter muita cautela, não olha aqui esse período, olha, vamos ter muita cautela, por quê? Porque o S&P, ele ainda está muito frágil, ele ainda está numa situação muito complicada. E no longo da semana, olha só, realmente pareceu que ele ia vir trazendo boas novas, né, boa esperança. Mas olha só, de 2 dias para cá, olha como que ele tem trabalhado aí já em queda novamente. Eu vou tentar dar um zoom aqui para você. Olha só. E a barra aqui de venda aqui é praticamente igual à da semana passada. O importante, pessoal, que eu quero destacar aqui para vocês é o seguinte: apesar da queda, ele está conseguindo se manter nesse suporte. Veja, ele está fazendo um suporte, né? Fez aqui fundo duplo, o que pode indicar para nós, na verdade, que também esse movimento pode ter sido um despejo dos grandes players, ou seja, eles estavam fazendo dinheiro para recomprar novamente aqui nesse suporte. O que pode ser que nas próximas semanas, e isso eu digo não num movimento muito intenso, o S&P pode começar a retomar uma alta de leve e depois começar a voltar a subir. Esse movimento é um movimento que nós precisamos ver para que a economia como um todo se mantenha mais promissora, se mantenha mais com um horizonte mais belo, né? Porque afinal de contas, qual é a importância do S&P 500? Quem não conhece, o S&P 500 é o índice das 500 principais empresas dos Estados Unidos. E os Estados Unidos nós sabemos que é a maior economia global. E o dólar é a moeda da maior economia global. Então, quando nós falamos de Estados Unidos, de dólar e S&P 500, tudo isso daqui influencia diretamente em qualquer mercado que nós vamos operar. Então, falando aqui do S&P 500, eu acho que ficou claro aí para vocês o que a gente precisa ver nos próximos dias, né? A gente precisa realmente ver ele se estabilizar aqui nessa região, começar a fazer um movimento de consolidação parecido aqui, ó, com essa região aqui e aqui, né? Pequenas barras, pequeno volume, mas não perdendo esse suporte. E nos próximos dias, talvez no final da semana que vem, ele começar um movimento de subida. Porém, se ele perder essa resistência e continuar descendo, aí nós entramos realmente numa zona muito perigosa. Aqui, pessoal, esse outro gráfico, vamos lá, deixa eu fechar os anúncios aqui, que eu não quero fazer anúncio nenhum para o TradingView. Olha, esse gráfico aqui é o gráfico do ouro, né? Também na periodicidade de um dia. Então nós vemos a movimentação do ouro, olha que interessante. Com a queda do S&P 500, olha a explosão do preço do ouro, da valorização do ouro. E por que isso acontece? Acontece por quê? Porque grandes investidores, eles saem dos mercados mais voláteis, dos mercados de risco, e eles vêm para aquilo que tem mais estabilidade. E nós sabemos que há muitos séculos atrás existia o padrão ouro, ou seja, a moeda era lastreada no ouro, e o ouro hoje ainda é o ativo com maior segurança dentro da nossa criptoeconomia, da nossa economia, perdão. Porém, o Bitcoin vem trazendo hoje um movimento muito semelhante ao movimento do ouro, que eu vou mostrar para vocês posteriormente. Eu quero fazer um paralelo para que vocês entendam. Vamos voltar aqui no gráfico do S&P. Olha só, o S&P caiu, ou seja, saiu liquidez do S&P 500, entrou liquidez no ouro, e eu vou colocar aqui, eu vou aproveitar até o gráfico aqui do ouro, ó, e vamos colocar aqui, deixa eu colocar aqui para vocês aqui, ó, BTC USDC, vamos ver se eu acho aqui, pessoal, aqui, ó, Bitcoin barra dólar, olha só, e olha só, praticamente o mesmo movimento do ouro. Então, o que acontece? O S&P 500, o mercado tradicional, perdeu liquidez
E essa liquidez ela vem para onde? Ela vem para o ouro e ela vem para o Bitcoin. Muitos dizem que o Bitcoin está se tornando uma reserva de valor. Muitas pessoas dizem que não. Isso aqui nos mostra que uma liquidez que foi perdida no índice veio para cá. Porém, eu quero fazer um parênteses aqui. Se o S&P 500 continuar perdendo, vamos voltar lá para ficar didático. Se ele continuar perdendo essa resistência aqui, vou fechar a propaganda, certo? Se ele perder essa resistência, nos indica que o interesse e o apetite pela volatilidade, pelo risco, né, dos grandes investidores, ele está diminuindo, eles querem se proteger. E pode ser que o Bitcoin, apesar de ter recebido um incentivo nesses dias com essa perda de liquidez aqui, ele não consiga ganhar valor e subir além dos patamares de preço que ele está hoje. Então, de qualquer maneira, para que nós consigamos ver uma evolução forte do Bitcoin nos próximos meses e até o final do ano e ainda continuar aproveitando um ciclo vigoroso nesse final de ano, nós precisamos ver o S&P 500 retomando a sua tendência de alta e o ouro voltando a patamares um pouco mais lateralizados, ou seja, sair liquidez de ativos de proteção e entrar liquidez em ativos de volatilidade. Tá bom, pessoal? Então agora nós vamos falar aqui do quê? Vamos falar um pouquinho aqui das moedas no mundo inteiro essa semana. Deixa eu só descer aqui um pouquinho. Aqui, ó. Vamos lá. Então a gente viu que nessa semana, olha só, o índice do dólar, ele teve uma leve recuada de 0,18%, o euro subiu 0,14%, a libra esterlina 0,54%, o franco suíço 0,15%, o índice japonês 0,19%, o dólar canadense 0,25%, o dólar australiano 0,43% e o dólar da Nova Zelândia 0,70%. Então a gente vê aí os índices das moedas essa semana trabalhando muito levinho, corrigindo muito pouco, vendo aí mesmo esse temor aí dos investidores em entrar em risco, ou seja, em comprar moedas. Então eles estão pegando a liquidez das moedas e investindo em ativos de proteção, tá bom? Então agora eu vou mostrar para vocês aqui. Aí, pessoal, eu quero abrir a minha plataforma aqui, que tem umas coisas muito interessantes que eu quero mostrar para vocês. Já está aparecendo? Já está aparecendo. Vamos lá. Vamos lá, deixa eu só compartilhar uma coisa aqui com vocês. Esse aqui, ó.